Então, assim, matematicamente falando, em transformado de Laplace, né, tem até uma brincadeira aí na Desciclopédia, né, que fala assim, transformado de Laplace é uma gambiarra para resolver equação diferencial, né? E na verdade, não está nem muito errado isso. Não vamos chamar de gambiarra, mas é uma técnica, né, que a gente utiliza para resolver equação diferencial, tá? E facilita muito. Mas, por exemplo, uma das coisas que a transformada de Laplace faz e que é super importante é que ela facilita a convolução, por exemplo, né? Então, você pode usar a transformada de Laplace para facilitar a convolução. Por quê? Porque, na verdade, você não precisa usar a operação de convolução. A operação de convolução que nós estamos acostumados, né? Só lembrando, né? Você tinha lá convolução, né, de x de t com h de t, né? É uma integral que vai de menos infinito até mais infinito, né, de x de tal, h de t menos tal, de tal, né? Bom, isso a gente sabe que, dependendo de como são as funções, dá um trabalho tremendo, né? A definição é simples, porém, a execução, né, da convolução em si não é tão simples assim, né? Qual é a vantagem? Uma das vantagens da transformada de Laplace, por exemplo, se você fizer isso aqui, ó, Laplace de x de t convoluindo com h de t, a gente pode mostrar que isso aqui vai dar Laplace de x de t multiplicando Laplace de h de t. Tá? Não é nem definir o que é transformar de Laplace, né? Mas, basicamente, eu acabei de transformar uma operação de convolução, que é uma operação complicada, numa operação de multiplicação, certo? Você vai ter um resultado aqui, que a gente vai ver vai estar num outro domínio. Laplace é uma transformada. Então, basicamente, você sai de um domínio que você está trabalhando, no caso, para sinais e sistemas e até para matemática, é o domínio do tempo, na maioria das vezes, e você vai para uma outra variável. No caso, Laplace é a variável S, tá, ok? Onde S é um número, né, complexo, é uma variável complexa, tá? Ou seja, na teoria é bem complicado, porque você sai de uma coisa que depende de t, né, que é uma coisa na reta, o t está numa reta, e você vai para uma coisa que depende de S, onde S está no plano, e no plano complexo, né? Então, você faz um mapeamento reta-plano, digamos assim, né? Se você ficar pensando no S, você não consegue trabalhar com a transformada de Laplace, você vai ficar totalmente perdido, tá? Mas ele é usado, certo? Já a transformada de Fourier, a gente vai ver, inclusive, que de onde veio a transformada de Laplace, né? Na verdade, a transformada de Laplace veio para resolver alguns problemas da transformada de Fourier, né? A transformada de Fourier, se a gente for pensar de forma matemática, é mais simples. Você sai de um T e vai para um W. E o W é uma reta, teoricamente. A única diferença é que você sai do eixo do tempo, T real, e você vai para o eixo do W imaginário. Só que é imaginário puro. Continua sendo, né, uma reta. Não é que nem, por exemplo, Laplace, que a gente vai ver que vira um plano. Isso é um pouquinho complicado. Tanto que a transformada de Laplace inversa, a gente vai aprender, claro, se a gente faz a transformada, é para quê? É para facilitar nosso trabalho. Então você sai, né, do domínio do tempo, onde você faz uma convolução através de uma operação que vocês estão vendo aí, uma operação complicada, você vai para o domínio da frequência, que é a frequência complexa S, a gente vai falar, né? E quando você termina de trabalhar na frequência complexa S, não é o resultado que o cara quer, não é ali que você tem que parar, você tem que fazer a volta, você tem que voltar para o tempo. Como é que se volta?
né, nas transformadas. Tem a transformada direta e tem a transformada inversa. Transformada inversa de Laplace, eu até vou dar a definição, mas nenhum de vocês vai utilizar. É uma integral no plano complexo através, né, uma integral de contorno. Ninguém vai usar isso. Não, mas você não vai, a gente não vai fazer transformada de Laplace inversa? Vai. Só que não vai fazer pela definição. A gente vai usar tabelas, né? Obviamente, vai ter transformadas de Laplace que não vão estar na tabela. Isso é padrão, é óbvio. Não tem uma tabela para tudo. Até tem. Não sei se eu coloquei para vocês, eu acho que eu coloquei. Mas se não coloquei, vocês me peçam. Eu acho que talvez não tenha colocado na pasta de sinais, pode ser que eu tenha colocado na pasta de circuitos. Mas tem um livro que é o Manual de Fórmulas e Tabelas Matemáticas. É um livro da coleção Shaw, né? Lá tem uma das tabelas de transformada de Laplace mais completas que tem. Primeiro, vocês não vão ter acesso a essa tabela de, sei lá, 20 páginas que vai estar no manual, certo? Aí vocês vão falar, e aí, a gente vai ter acesso a alguma tabela? Claro, vai ter. Eu até vou mostrar aqui qual é a tabela que vocês vão ter acesso, tá ok? E ela é bastante completa, certo? Mas não é tão completa quanto naquele manual, certo? O que é importante é que se vocês conhecem as propriedades da transformada, vocês conseguem até montar uma tabela, tá? A minha prova para entrar aqui na UEM caiu transformada de Laplace, né? Então, foi uma prova de 4 horas, eu escrevi 29 páginas sobre transformada de Laplace, né? Só não escrevi mais porque acabou as 4 horas de prova, né? E nessa prova eu não tinha decorado uma tabela, né? Eu fui colocando e fui criando tabelas, etc. E tal, né? Acabei escrevendo até mais sobre determinados assuntos. O que é importante para a gente vai mostrar aqui a teoria, mas normalmente eu não peço tanta coisa ligada à teoria. Em transformada de Laplace, a gente trabalha mesmo, a maior parte das vezes, com a prática. E qual seria a prática? É a aplicação. E aplicação em onde? Onde? Por exemplo, uma aplicação que é muito importante é uma aplicação em circuitos elétricos, tá? Circuitos de primeira e segunda ordem, né? Os livros normalmente costumam dar lá 2 capítulos falando sobre circuitos de primeira e segunda ordem. Circuitos de primeira e segunda ordem são circuitos que compõem, que tem além dos resistores, indutores e capacitores, certo? Se você colocar um elemento desses só, normalmente a equação que você vai utilizar é uma equação diferencial de primeira ordem. Se você colocar 2 elementos, é uma equação diferencial de 2 elementos diferentes, capacitor e indutor, é uma equação diferencial de segunda ordem. Não vai passar disso. Até vai, com certeza, porém, você sempre vai conseguir decompor, né, essas equações em sistemas de primeira e segunda ordem, certo? Se você for utilizar o método que se utiliza na maioria dos livros de circuitos, você tem que ficar decorando um monte de soluções pré-fabricadas, digamos assim, certo? Tem que decorar mesmo, não tem o que fazer, tá? Tem que determinar em que caso aquele circuito está e ficar decorando. Se você conhece transformada de Laplace, e tem detalhe, tem circuitos que não caem em caso nenhum. Ou então, para você conseguir encaixar num caso conhecido, você tem que fazer uma mágica. Se você usa a transformada de Laplace, você simplesmente aplica a transformada no circuito todo e vai para a galera, começa a trabalhar. Você vai fazer a solução, a equação diferencial vai sumir, porque uma das coisas que a transformada de Laplace faz é transformar equações diferenciais ou equações íntegro diferenciais em equações algébricas, certo? E aí você vai trabalhando com a álgebra, tá? No final, você vai ter um resultado que vai estar no domínio de Laplace, que é um domínio S. Não é o que você quer, você tem que voltar. E aí você tem que fazer a transformada inversa. A transformada inversa tem uma série de formas de fazer, tá? Se você usa, por exemplo, o MATLAB, você pode até usar o MATLAB para fazer, né? Mas numa prova, num concurso, você não vai ter acesso a isso. Então tem que saber fazer tem que saber como fazer a transformada inversa. A transformada direta também tem uma série de formas de fazer. Pode fazer pela definição,
Pode. Mas na maioria das vezes o que a gente faz é usar a transformada de alguns sinais que a gente vai... Porque é importante a gente fazer transformada de quê? Dos sinais que a gente mais utiliza. Então, transformada, né, do degrau unitário, é importante. Transformada do impulso unitário, é importante. Da rampa unitária, né, que é aquela que cresce quando T maior do que zero. Do seno, né, do senoide, né, e assim por diante. Então, a gente vai fazer essas transformadas. Isso está normalmente nas tabelas. Porém, né, você vê que se você conhece as propriedades, você faz realmente todas... até falo, se eu te der uma transformada e as propriedades, você monta a tabela. Claro, vai demorar um tempinho, mas você monta a tabela. Não precisa nem da tabela. Certo? E detalhe, eu posso te dar a transformada mais simples que tem. A transformada mais simples que tem é a transformada do impulso unitário. Vocês vão ver por quê. Ele vai usar uma propriedade do impulso. Você não precisa nem saber quase a definição de transformada. Legal? Ok? Tá? E é isso que a gente vai ver na transformada de Laplace. A gente vai ver, então, que é, como a Enciclopédia diz, uma gambiarra para resolver equação diferencial. Mas, na verdade, é uma ferramenta para a gente trabalhar em cima de problemas de circuitos elétricos. Não é só circuitos elétricos. Vocês já estão dando controle? Ou é no quarto ano? É no quarto ano? Controle e servomecanismo, né? Ou teoria de controle. Qualquer livro de controle, capítulo 1, o que é o controle? Explica a história do controle, mostra lá aqueles sistemas de controle arcaicos, né, da época do Egito Antigo, com água e etc. e tal, né? Mostra o que é controle com realimentação, etc. e tal. Dá uma geral, fala sobre a teoria em si, como ela surgiu. Capítulo 2 de qualquer livro de controle, transformada de Laplace. Tá? Transformada de Laplace. Aí o cara explica tudo de transformada de Laplace. Né? Aí, capítulo 3, modelagem de sistemas. O que vai acontecer? Você mostrar que o sistema elétrico ele pode ser modelado através de equações diferenciais. Mostrar que o sistema de amortecedores, molas, massas, etc., também pode ser modelado dessa forma. E aí mostra que vai cair numa equação diferencial. Que você vai usar o que para resolver? Transformada de Laplace. É tão comum que você já modela o sistema, tanto o elétrico como o mecânico, o que tiver, direto. Já direto usando a transformada. Né? E aí, claro, começa a analisar outras coisas. Vocês vão ver transformada de Laplace, alguns detalhes vocês vão ver com muito mais detalhe, alguns assuntos vocês vão ver com muito mais detalhe lá com a professora Camila. Tá? Mas tem que conhecer. Certo? Super importante. Legal? E é isso então. Então vamos lá. Vou começar. Fiz uma introdução, né? E agora vamos falar um pouquinho mais da definição matemática. Né? Então, da onde surgiu a transformada de Laplace? A gente vai falar mais tarde no nosso curso, a gente está invertendo, porque vários livros invertem, né? Mas a ordem seria falar agora de transformada de Fourier. Historicamente foi a primeira que surgiu, né? E a transformada de Fourier também tem a mesma ideia. Você sai do domínio do tempo e entra no domínio da frequência. E aí a frequência em Fourier é a frequência mesmo, é F mesmo. Na verdade não é F porque é 2πf, né? Não é a frequência em Hertz, e sim em radianos por segundo. Mas é uma frequência mesmo, tá? E você trabalha tudo no domínio da frequência, depois você volta, certo? Aqui a gente vai trabalhar também no domínio da frequência, só que a frequência, a gente chama de frequência S, tá? Essa frequência S, né? Ela é um número complexo, tá? É um sigma mais j ômega. Olha só, uma das formas de falar que seria a transformada de Fourier, né? É você pegar a transformada de Laplace, que depende desse cara aqui, que é o S. Esse S é minúsculo, tá, pessoal? Eu não consigo escrever mais S minúsculo assim, tá? Então, eu deveria, tá? Por quê? Porque na hora que a gente vai trabalhar com transformada de Laplace, né, se eu estiver falando assim, somente, eu boto um S grandão aqui, somente, né?
certo? E quando eu estiver trabalhando com S minúsculo, eu boto assim, ó, somente. Quer dizer, na verdade, o S aqui, o meu, não muda. E o problema aqui da transformada de Laplace não é nem o S grande e o S pequeno. O problema da transformada de Laplace é o tal do 5. Né? O 5 parece muito com o S. Tá? Então, vocês me desculpem, né? Mas eu estou muito acostumado a escrever o S dessa forma aqui. Tá? E os livros também usam, só que fica mais fácil ver que aqui é minúsculo e maiúsculo. Tá? Deixa eu só finalizar o que eu estava falando. Então, uma das formas de você definir transformada de Fourier é você pegar a transformada de Laplace e fazer esse termo aqui, ó. Eu falei que é um número complexo, né? Isso aqui é a parte real, né? Uma variável complexa. Isso aqui é a parte imaginária, né? Se você pegar a parte real e cortar a transformada de Laplace, ela vira a transformada de Fourier. A única ressalva que você tem que ter é o seguinte, é que a transformada de Laplace, ela veio, como eu estou falando que ela veio para substituir a transformada de Fourier, inclusive porque tem vários sinais que não têm transformada de Fourier, porém tem transformada de Laplace. Tá? Então, quando você pega a transformada de Laplace, substitui o S por J ômega, para chegar na transformada de Fourier, que é uma dica que a gente pode usar lá, quando estiver trabalhando em Fourier, tem que tomar cuidado. Tem que saber se a transformada de Laplace existe, que ela também pode não existir. E na verdade, na maioria das vezes, ela existe, mas ela existe se uma coisa acontecer, né? Ou seja, a integral tem que existir. Só que para aquela integral, por exemplo, existir, a gente vai definir a integral já, tá? Ela tem que convergir. E às vezes, para convergir essa integral, você tem que ter o quê? Você tem que ter um valor, né? Um determinado valor de S, né? Daqueles S, você tem que escolher. Então, ela converge se o S for maior do que, se a parte real de S for maior do que A. Só estou falando isso, vocês vão ver. A parte real de S é esse sigma aí. A gente vai ver isso daqui a pouco, a gente vai fazer um exemplo e vocês vão entender o que eu estou falando. Tá? Então, se você quer chegar na transformada de Fourier partindo da transformada de Laplace, você até pode fazer isso, pode substituir lá na transformada de Fourier o S por J ômega, tá? Porém tem que verificar se na região de convergência, a gente vai explicar isso com mais detalhes daqui a pouco, se na região de convergência da transformada de Laplace está incluído o J ômega. Quem é o J ômega? O J ômega é o eixo imaginário, né? Quando a gente pega dois sinais, pega o plano complexo, você tem o eixo real, que você vai associar a essa variável aqui, sigma, certo? E você tem o eixo imaginário, certo? Que é o eixo que você vai associar ao J ômega. Aliás, lembrando mais uma vez que em engenharia elétrica a gente não usa a letra I, a gente usa a letra J. Isso em qualquer assunto, né? Não é só em circuitos, não, né? Em transformadas também. Tá legal? Ok? Então, em vez de usar aquela primeira definição de transformada de Laplace, que é gambiarra para resolver equação diferencial, vamos chegar a uma definição mais bonitinha. Então, a transformada de Laplace, assim como a transformada Z, que a gente vai trabalhar no nosso último, em Sinais 2, no segundo período, né? Elas foram criadas para generalizar a transformada de Fourier que foi criada antes. Por quê? Eu falei, a transformada de Fourier, apesar de ser poderosíssima, em telecomunicações, eu vou passar isso para vocês, que na verdade a matéria não é telecomunicações, e sim princípios de comunicações. Primeiro capítulo da nossa aula vai ser recordação da transformada de Fourier, né? Até porque vocês vão ver aquela durante 2 meses e em princípios de comunicação vocês vão ver ela durante 6 meses, certo? 2 meses não, 4 meses, certo? Porque são os 2 bimestres, certo? Em princípios uma matéria não é anual, deveria ser anual, tá? Se a gente quer formar engenheiros de telecom, deveria ser anual. Mas como o nosso intuito aqui não é formar tanto pessoal ligado à área de telecom, né? Então a gente só faz ela semestral mesmo, mas deveria ser anual. Se nós tivéssemos um curso aqui com ênfase em telecom, tá? Ok? Então a gente vai ver Fourier depois de Laplace, tá? Então, o que é Laplace? A gente pode dizer então que é a generalização de Fourier.
mais poderosa existe para vários sinais que Fourier não existe. Fourier, por não existir em vários tipos de sinais, na hora que você faz a transformada, começa a aparecer função delta para tudo quanto é lado. E pensa bem, função delta é uma função que em determinado ponto ela não existe. Por exemplo, delta de t, quando t é igual a zero, teoricamente ela tende a infinito. Você não pode definir um ponto ali, certo? Então, se você começa a pegar um sinal que tem transformado de Fourier, que tem função delta, já viu que a coisa complica um pouquinho mais. Por isso que vocês têm tanta dificuldade na transformada de Fourier. A transformada de Laplace é mais mecânico. Quando eu falo que é mais mecânico, é mais simples de trabalhar, é mais trabalho braçal do que trabalho intelectual. Tá? Eu acho. Claro, você pode complicar, óbvio, mas eu acho que vocês têm mais dificuldade em Fourier por causa disso. É mais intelectual do que braçal. Ok? Então, lembrando novamente, antes de a gente colocar a definição da transformada de Laplace propriamente dita, é uma ferramenta. Assim como a transformada de Fourier é uma ferramenta, assim como a transformada Z é uma ferramenta. Tá? E ela é útil. Eu não preciso transformar de Laplace, eu posso usar um programa de computador. Não pode. Porque o programa ele usa sempre dados. Se você estiver trabalhando com um projeto, você às vezes não tem o dado, então não adianta. Vai ter que trabalhar com alguma ferramenta de análise. Certo? Vamos lá. Deixa eu passar direto para a definição, Fica mais bonitinho. Então, a transformada de Laplace, a definição dela é isso que eu acabei de colocar agora aqui, que vocês estão vendo. X de S é definido como a integral de menos infinito até mais infinito de x de t vezes e elevado a menos st, onde esse S aqui é uma variável complexa. Ela tem uma parte real, que chama sigma, e ela tem uma parte complexa, imaginária pura, que é o J ômega. Tá? Ok? Essa é a definição. Certo? Então, notem, essa é uma integral. Quando você coloca o S, ela nem parece uma integral tão complicada assim, x de t elevado a menos st dt. Mas se você coloca o S e substitui ele por J sigma mais J ômega, aí fica assim, ó, x de S, x de sigma mais J ômega, que é um valor do S, vai ser igual a quem? A integral de menos infinito até mais infinito, de x de t elevado a menos sigma mais J ômega t dt. Já começa a complicar um pouquinho, quando você coloca a definição do S, que é uma variável complexa. Por que começa a complicar? Porque você vê que isso aí vai dar uma coisa no plano complexo. Tá vendo? Você vai ter parte real disso aqui e você vai ter parte imaginária disso aqui. O J está ali. Quando eu coloquei o J na brincadeira, você vai fazer o quê? Você vai fazer um mapeamento no plano complexo. Certo? Então, realmente complica. Por que não vai complicar? Porque eu vou pegar isso aqui, ó, e esquece. Vou apagar tudo para vocês nem lembrarem dele. A gente vai trabalhar com S o tempo todo. Tá? Às vezes tem que saber, tem que fazer a separação? Tem, mas poucas vezes. A gente não fica se preocupando com isso. Você trabalha com S mesmo, mas na maioria das vezes tem que lembrar que esse S pode ser uma variável com um valor imaginário, tem valor real e tem valor imaginário. Tá ok? Esqueçam disso. E todos os livros fazem isso, esqueçam disso. A gente começa a trabalhar mecanicamente. Então a definição é essa. Tá? Essa definição aqui, ela é a definição da transformada de Laplace, que a gente chama de bilateral. Estão vendo aqui? Ó? Bilateral. Certo? Por quê? Porque é a transformada de menos infinito até mais infinito. Tá? A gente vai ver que essa transformada, apesar de ser mais completa, digamos assim, porque ela pega todo o eixo do tempo, ela tem alguns problemas, a gente vai ver já já. Então a gente quase sempre trabalha, aliás tem livros que quando se fala em transformada de Laplace, não fala mais nada, ele já coloca a definição da transformada unilateral.
A gente vai ver daqui a pouco que é a unilateral. Mas, basicamente, se a bilateral vai de menos infinito até mais infinito, a unilateral deve ser um lado só do eixo do tempo. Certo? E esse lado vai começar onde? Vai começar em 0 menos. Certo? E vai... A gente bota 0 menos porque começa 0 menos a integral no unilateral. Aí é bem simples de explicar. É porque quando você estiver fazendo a transformada, por exemplo, de uma função, por exemplo, U de t. U de t é aquela função que ali no zero ela é um pouco ambígua, né? Porque ela, tudo bem, por definição ela vale 1, 0 e vale 0 para menor do que 0, né? Mas tem muita gente que fala que não, que ele, né, pode variar alguma coisa. E isso é um U de t. Você pega, por exemplo, o delta de t. Delta de t, se você não colocar a integral começando em 0 menos, você não consegue nenhum valor. Delta de t, o que a gente lembra do delta de t? Não sei se vocês lembram, né? Olha só. Mas o delta de t, ó, né? A gente pode, quando faz, tem uma das propriedades que fala o seguinte: integral de menos infinito até mais infinito de delta de t dt é igual a 1, né? Uma das definições, né, da função delta, né, igual a 1, ok? Só que eu não sei se vocês lembram, eu falei, não precisa nem ser de menos infinito até mais infinito. Porque a delta de t só existe aonde? Quando ela vale 0 o tempo todo, não é isso? Então, na verdade, você pode fazer onde interessa. Como o delta de t só existe em 0, né? Você pode fazer a integral de 0 menos até 0 mais. E também vai dar quanto isso aqui? 1 também, né? Por quê? Porque menor do que 0 menos... O que é isso aqui? Ó? Você não pode dizer que essa integral é isso aqui, ó. É a integral de menos infinito até 0 menos de delta de t dt, mais integral de 0 menos até 0 mais de delta de t dt, mais integral de 0 mais até mais infinito de delta de t dt. Teorema fundamental da integração. A integral completa pode ser dividida em 3 integrais separadas, concorda? Não é? É uma soma. A integral completa pode ser dividida em 3 integrais. Quanto é que vai valer essa integral aqui? 0, porque é de 0 menos. O delta de c vale 0. Quanto é que vai valer essa integral aqui? 0. Certo? A integral toda vale quanto? Vale 1. Então, de 0 menos a 0 mais, vale 1. Tá? A gente não usa isso, mas a gente poderia usar. E é uma das coisas que a gente vai usar agora. Usar não, mas que explica, por exemplo, a transformada unilateral. Vamos falar primeiro da bilateral, tá? Depois a gente chega na unilateral. A definição é bastante simples, né? É a função vezes uma exponencial complexa. Como assim exponencial complexa, Pel? E elevado a menos st. Se fosse ss um número real, seria uma exponencial qualquer, certo? Mas s é um número complexo, então é uma exponencial complexa. Aliás, é bom lembrar, vocês lembram o que é isso aqui, ó? E elevado a j θ? É bom lembrar dessa fórmula. Porra, meu, tá de sacanagem, né? Não, peraí, não é 1, não. O módulo disso é até 1, tá? Mas isso não é 1, tá? Vocês lembram o que é isso aqui? Cosseno de θ mais... É o famoso cis de θ, né? Cis é lá no cálculo, né? Aqui a gente nem fala cis, né? Porque é o J, né? CJS, cosseno Jc, certo? Isso é a fórmula de Euler, tá? Como é que deduz isso? Pode fazer com séries de potências, não vou entrar em detalhes, tá? Esse é o cosseno de θ mais J seno θ. Se for menos, o que vai ser? Cosseno de J menos J seno de θ. É bom lembrar disso. E outra coisa, saindo disso aqui, ó, saindo disso aqui, a gente pode tirar, e a gente vai usar bastante isso. Vou até usar uma outra cor aqui. A gente vai chegar no cosseno de θ, que vai dar elevado a j θ, né, mais e elevado a menos
Jθ dividido por 2 e pode chegar no seno de θ, vai ser elevado a Jθ, aqui mais Jθ, menos e elevado a menos Jθ, dividido por 2J, certo? A gente vai usar bastante isso. Ah, precisa decorar isso? Não, está na prova, mas a gente vai usar bastante, tá? Então aqui está a nossa exponencial complexa, certo? Está aí a parte real e a parte imaginária do e elevado a Jθ. Então, e elevado, por exemplo, ó, e elevado, só para lembrar disso, tá? E elevado a e elevado a menos SD vai ser o quê? Vai ser elevado a menos... Quem é o S, pessoal? Sigma mais J ômega. T. Quem é isso? E elevado a menos sigma T. Essa aqui, com certeza, é uma exponencial, né, real. E elevado a menos sigma T, o sigma é um número real. Beleza. Porém, que multiplica quem? E elevado a menos J ômega T. De onde você tirou isso? Eu tirei, ó. E elevado a menos sigma mais J ômega, que multiplica T, é E elevado a menos sigma T menos J ômega T, certo? Ok? E aí você pode usar a propriedade da exponencial, né? A elevado a A mais B é A elevado a A vezes A elevado a B, certo? É o que eu fiz aqui. Só que aqui é o E, né? Não é o A. Isso aqui é um número, né? É uma exponencial real, mas que multiplica quem? Multiplica uma exponencial complexa. Então vai ter uma parte real e uma parte complexa. Ok? A parte real do E elevado a menos J ômega T é um cosseno de ômega T. Certo? A parte imaginária de E elevado a menos J ômega T é um seno de ômega T, um J seno de ômega T. Tá? Enquanto a parte imaginária é um seno. Legal? Tudo bem? Tranquilo por enquanto? Muita informação, mas nada prático, certo? Por enquanto só definições. Legal? Então tá, bilateral é isso. A gente, quando trabalha na prática, a gente não faz isso que eu estou fazendo agora. Mas em alguns exercícios teóricos a gente tem que saber disso. Por isso que eu estou colocando. Tá? A maioria dos exercícios, né, que vocês vão ter, eu diria que uma relação aí de 2 para 1, quer dizer, vocês vão fazer inclusive em prova, vai ser 2 exercícios práticos para um exercício teórico. Certo? E tem que botar o teórico, vocês têm que usar. A disciplina aqui é muito mais de utilização, né, das definições do que trabalhar em cima da prática. A prática é lá em circuito, a prática é lá em controle, certo? A gente vai ver isso, ok? Deixa eu voltar aqui para ler. Aqui ele só mostrou quem é o transformador de Laplace, mas isso aqui não interessa muito, eu não vou nem falar muito por aqui. Deixa eu pular. Deixa eu falar isso, certo? Ok? Ele está fazendo a comparação com a transformada de Fourier, não me interessa muito, né? Vamos continuando aqui. Não me interessa muito porque eu ainda não falei em transformada de Fourier, por isso que eu até posso voltar nesse assunto, mas eu vou agora falar de transformada de Laplace, então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar agora e fazer a transformada de Laplace de alguns sinais, certo? Vamos começar com a bilateral. Tá? E vamos ver algumas propriedades. A gente vai ver as propriedades todas. Mas uma que é interessante para a gente é que a transformada de Laplace é uma operação linear, certo? Eu não coloquei aqui, né, e estou colocando agora, mas a gente tinha, como eu falei para vocês, a gente tinha aqui a definição da transformada de Laplace, que é essa aqui, certo? Essa é a transformada de Laplace de um sinal bilateral de um sinal x de t, do tempo. E eu não tinha mostrado ainda, mas olha aqui. Isso aqui é o quê? É a definição de quem?
aqui a integral não é no tempo, certo? Aqui a integral é onde? Em S, que é uma variável complexa. É na frequência, certo? Então, o que vai acontecer? Esse cara é uma integral no plano. Essa integral é uma integral mais simples, a da esquerda, em amarelo. Em verde é uma integral mais complicada. A gente não vai nem usar, mas é a fórmula da transformada de Laplace inversa, certo? É uma integral de C menos J infinito, quer dizer, você pega uma constante C que você vai variando no plano todo, né? E aí você faz a integral dentro do eixo, né, dos valores imaginários, né, no negócio. Bem complicado de fazer, esquece, a gente não vai trabalhar isso. A única coisa que é importante aqui é a nomenclatura. Então, por exemplo, transformada de Laplace de x de t, assim que se escreve. Bilateral, é a integral de menos infinito até mais infinito, de x de t, e elevado a menos st, dt. Certo? Essa é a transformada. Transformada inversa, a gente coloca assim, ó, L menos 1 de... Aí outra coisa, a gente chama isso aqui de x de s. Transformada inversa. E outra coisa, também importante. Aqui é mais, aqui é menos. Outra coisa importante. Transformado de Laplace de x de t é x de s, o x é maiúsculo. Isso é importante, a gente vai usar todos. Esse é um padrão que se usa em transformadas. Fourier também, quando você estiver trabalhando com Fourier. Sempre que você trabalha no sinal x pequeno do tempo, você passa por x grande na frequência. Tá? Sempre usa isso. Ok? Transformada de Laplace é linear, é facílimo ver isso, é uma integral. Integral é um sistema linear, então é linear. Mas o que mais interessa para a gente agora é aquilo que eu falei, é chegar, né, e verificar onde a transformada de Laplace existe, que é o que o pessoal chama de região de convergência. Tá? Região de convergência. Tá? Então, a gente vai fazer isso usando um exemplo. Como assim, Abel? Um exemplo. Eu vou calcular a transformada de Laplace do sinal x de t e igual a e elevado a menos at. A é um número real, tá? U de t. Como é que a gente desenha esse sinal? Não preciso desenhar ele não, só estou desenhando para vocês lembrarem como é que é. T, x de t. Primeira coisa, ele existe para ter menor do que zero? Olha aí a definição, até bom a gente ver isso. Ele existe quando t é menor do que zero, esse sinal? Existe, mas vale quanto? Ele tem valor diferente de zero para t menor do que zero? Sim ou não? Essa é uma resposta de 50% de chance de vocês acertarem. Não. Por que não? Porque eu estou multiplicando a função por quem? Pelo U de t. Quanto é que vale o U de t, pessoal? 0 para t menor do que 0 e vale quanto? 1 para t maior do que 0. Certo? Então, olha só. Essa parte, senão é muito fácil de desenhar. Certo? Até o 0. Tá. Depois, o que vai acontecer quando for t igual a 0? Quanto é que vai valer o sinal? Quando t igual a 0? 1. Não é? Quando t igual a 0 vai dar e elevado a menos a vezes 0, e elevado a menos 0, e elevado a 0, certo? Vai valer 1. E depois o sinal cresce ou decresce? Supondo que A é um valor maior do que 0. Hein? É um valor maior do que 1 no caso. Hein? O que acontece com esse sinal? Ele decresce quando t tende a infinito. Ele é
ele tende a zero, certo? Ok. Esse é o nosso sinal. X de t igual a e elevado a menos at u de t. Certo? Tá. E aí? Uma exponencial decrescente, né? E aí, pessoal, olha só. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vai calcular a transformada bilateral, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou escrever, ó, x de s é igual a integral de menos infinito até mais infinito, de quem? De x de t elevado a menos st dt. Substitui. Quem é o x de t? Integral de menos infinito até mais infinito, de e elevado a menos at u de t elevado a menos st dt. Certo? Tudo bem aí? Só substituir. Quando eu coloco aquele u de t, se eu quiser tirar ele, é só tirar a integral de menos infinito até mais infinito, substituir para a integral de... Quanto vale o de t quando t vai de menos infinito até zero? Zero. Certo? Então, se eu dividir a integral em duas partes, vai ter uma parte que é a integral de menos infinito. Vou até pôr bem devagarzinho, vai, pessoal. Porque, ó. Mais integral de zero até mais infinito, de e elevado a menos at, u de t, elevado a menos st, dt. Não fiz nada de complicado aqui. Só dividi a integral em duas partes, certo? Quanto vale a primeira parte? Zero, porque o i de t de menos infinito até zero vale quanto? Zero. Tá? Isso aqui vale zero. Aí eu chego nisso aqui, ó, integral de zero até mais infinito, de e elevado ao quê? A menos, eu vou até botar assim, ó, s mais a t dt. Sumiu o u de t do lado daquela integral dali, por quê? Porque vale 1, certo? Ok? E apareceu s mais a, porque é e elevado a menos a st, e elevado a menos at, né? É e elevado a menos s mais at. Concorda? Multiplicação de duas exponenciais, né? E elevado, né, a A, que multiplica E elevado a B, E elevado a A mais B. Certo? Ok? Então apareceu isso aqui. Pessoal, quanto é que é a integral de E elevado a alguma coisa t dt? Quanto é que é essa integral aqui? Ó? Integral, não estou nem preocupado, integral imprópria, né? sem não definida, né? Integral indefinida. Elevado a kt dt. Quanto é que é? Elevado a sobre k. Não é isso? Ok? Ah, não sei isso. Pô, não sei. Tem muita gente que não sabe isso mesmo, não. É complicado. Ah, eu vi isso lá em cálculo 1. Eu pensei que eu nunca ia usar mais. Pois é. Vai usar. Tá ok? Então, quanto é que vai dar essa integral aqui? Vai dar e elevado a menos s mais a t sobre menos s mais a. Não é isso? Não, mas espera aí. É isso mesmo? Não. Isso aqui se fosse uma integral indefinida. Mas ela é uma integral definida. Então, quando t varia de quanto? De 0 até mais infinito. Ok? Certo? Beleza. Olha só. Escreve agora quanto vale isso. Isso vai valer e elevado
a menos S mais AT, ok? Só que eu vou botar aqui, desculpa, vou colocar aqui. Menos S mais A que multiplica mais infinito, menos E elevado a menos S mais A que multiplica zero. Dividido por quem? Por menos S mais A. Certo? Todo mundo acompanhando? Tá. Quanto vale isso aqui? Quanto vale... Agora eu vou começar a usar uma outra... Quanto é que vale isso aqui? Zero. E elevado a zero vale quanto? 1. Quanto vale isso aqui? Não sei. Pode valer zero. Pode valer zero. Não vale zero. Vou mostrar para vocês que pode não valer zero. Tá? Calma aí que eu vou chegar lá. Tá certo? Cuidado. Eu quero que valha zero. Para poder fazer com que essa integral fique 0 menos 1 sobre menos S mais A. Então vai ser menos 1 sobre menos S mais A, vai ser 1 sobre S mais A. Certo? Eu quero que isso aqui valha zero. Né? Mas eu não posso afirmar nada. Como assim não pode afirmar nada? Vamos aqui fazer uma análise do E elevado a menos S mais A que multiplica o quê? Que multiplica infinito. Certo? Como assim? Vou explicar. Olha só. Isso aqui vale E elevado a menos sigma mais J ômega mais A que multiplica infinito. Certo? Agora eu tenho que fazer isso. Sigma é aquela parte real do S e o J ômega é a parte imaginária. Tem que fazer isso, meu professor. Tá? Então vai ficar como? Vai ficar assim. Ó. E elevado a menos sigma mais A que multiplica E elevado a menos sigma mais A infinito e, né, multiplica o quê? E elevado a menos J ômega infinito. Isso aqui, pessoal, não é zero. Mesmo que o ômega seja diferente de zero. Não é zero, Abel? Não. Mas o ômega é diferente de zero. Foda-se o ômega. Né? Por quê? Vou explicar por que não é. Só estou falando, isso não é zero. Se fosse zero, era uma coisa que o limite tende a zero, multiplicar pelo outro lado, beleza, dá zero, ótimo. Era o que eu quero. Mas isso não é zero. Certo? Isso aqui não é zero. Ok? A Abel está aqui, ó, menos, né? Menos alguma coisa vezes infinito. Né? É elevado a menos alguma coisa vezes infinito. Não é zero. Ah, porque o ômega pode ser... Não, mesmo que o ômega seja positivo. Vou lembrar para vocês o seguinte, lembra da fórmula de Euler? Quem é E elevado a menos Jθ? É um cosseno mais um Jσeno, não é isso? Ok. Olha só. Beleza. Isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar cosseno, certo? De quem? De ômega vezes infinito, certo? Menos J seno de ômega vezes infinito. Ok? E quem é esses caras aí? Cara, eu não tenho a mínima ideia de quem esse cara é. Porque eu não sei. Mas eu sei o seguinte, que isso aqui não é zero. Ainda falo mais uma coisa. Além de não ser zero, o módulo disso aqui quanto é que é? É 1. Concordam comigo? É 1. Ou seja, isso aqui não é zero. Então, para essa coisa aqui toda, né? Essa coisa toda aqui dar zero, o que tem que acontecer?
o que tem que acontecer é que esse cara aqui tem que tender a zero. Vai ser uma coisa tendendo a zero, né? E quando o tempo tende a infinito. Quando é que isso aqui vai tender a zero? Quando sigma mais A for uma coisa positiva, concordam comigo? Se sigma mais A, pensa bem, se sigma mais A for maior do que zero, tipo, maior do que zero, exatamente isso, o que vai acontecer? O positivo vai dar uma exponencial crescente, concordam comigo? Certo? Vai dar uma exponencial crescente. Legal? Então, o que tem que acontecer? Para isso aqui, para tender a zero, essas análises, pessoal, a gente não vai ter que ficar fazendo toda hora na prática, mas eu tenho que mostrar aqui. A zero, sigma mais A tem que ser maior do que zero. Certo? Tem que ser positivo. Se for negativo, E elevado a menos um número negativo, menos um negativo, é elevado a um número positivo. Isso tende a quanto? Infinito. Certo? Número positivo infinito. Certo? Ok? E aí, nesse caso, se sigma mais A for negativo, essa integral não existe. Concordam comigo? Essa integral não existe? Porque você vai ter um valor infinito, certo? Ok? Ela não converge. É o que a gente fala. Porém, se sigma mais A for positivo, ela converge, né? E isso tudo, né? Então, o que vai acontecer? Então, nesse caso, E elevado a menos sigma mais A, que multiplica infinito, vezes E elevado a menos J, que multiplica infinito, isso aqui tudo tende a zero. Ou seja, aí essa integral vai dar o quê? Aí eu posso usar isso para dizer que essa integral vai ser o quê? Vai ser menos 1 sobre menos S mais A, ou 1 sobre S mais A, desde que, então eu vou botar numa outra cor aqui para chamar a atenção, desde que sigma mais A seja o quê? Maior do que zero, ou, escrevendo de outra forma, sigma maior do que menos A. Ou, escrevendo de outra forma, parte real de S maior do que menos A. Ou seja, essa transformada de Laplace que a gente acabou de fazer, com todo o detalhe possível, mais detalhe do que está detalhado aqui, ela existe? Sim, ela existe se a parte real de S for maior do que menos A, e nesse caso, né, nesses valores de S, ela vale 1 sobre S mais A. Tá certo? E se não, ela não existe. E ela não interessa para a gente. Ok? Então é isso aí. Ou seja, a gente diz que a transformada de Laplace existe numa determinada região de convergência. Qual é a região de convergência? Qual é a região para qual ela existe aqui? Parte real de S maior do que menos A. Certo? Legal. Agora, a gente vai pegar e vai fazer, né? Então aqui ele mostra o desenho, sabe de quem é o x de t, a gente já tinha desenhado, tá? Daqui o x de t, e mostra aqui a região de convergência, né? Região de convergência da transformada de E elevado a menos AT, U de t, né? Vou até apagar isso aqui que ficou muito feio. Então ela é importante por causa disso, ó. Aqui, ó, o menos A. Então, para S é um número complexo, então tem um plano complexo todo. Toda a parte direita ali do plano, ela converge. Então, se metade do espaço, você consegue a convergência. Tá? E se não convergir? Não interessa, é uma variável complexa. Eu vou escolher o meu S para que converja. Tá? Ok? É uma variável, como o nome já diz. Tá? Então, é isso que acontece. Ok. Agora vamos pegar outro sinal. Olha esse outro sinal. Ele está desenhado aqui. Ó. Ele está desenhado aqui. Esse outro sinal
Ele não tem nada a ver com aquele sinal que a gente estava vendo. Olha o desenho como é que é diferente. Ó. Estão vendo? O desenho de cima é uma coisa que converge, né, para zero quando o t tende a infinito. Nesse outro sinal, quando o t tende a infinito, ele também é zero, porque a parte direita toda dele é zero. Por que a parte direita toda dele é zero? Porque é um sinal que é multiplicado por U de menos t. O U de menos t é o inverso do U de t. O U de t é 1 quando t é positivo. O U de menos t é 1 quando t é negativo. Ok? Pegou esse sinal aqui. E ainda fez um pouco diferente. Ele pegou menos e elevado a menos at. Ou seja, totalmente diferente do que a gente estava trabalhando. Concorda comigo? Totalmente diferente. Certo? Não tem nada a ver. Ok. Ok. Eu não vou demonstrar aqui, a gente depois pode até fazer, vou até colocar como exercício, mas se você pegar e fizer a transformada de Laplace x de s, vai ser quem? Integral de menos infinito até mais infinito de quem? De menos e elevado a menos at, u de menos t, e elevado a menos s, ds. Pela definição, não é isso? Ok? Como é que vai ficar essa integral? Como tem esse u de menos t, eu posso fazer a integral de quanto? De menos infinito até zero. De quem? De e elevado a menos at, e elevado a menos st, ds. E vai dar a integral de menos a integral de menos infinito até zero, de e elevado a menos s mais at, ds. Eu não vou mostrar isso para vocês, tá? Vocês podem fazer como exercício. Continuando aqui, usando os mesmos raciocínios que a gente usou. Eu não vou fazer isso porque eu perdi tempo aqui fazendo essa integral detalhada. Mas usando os mesmos raciocínios, a gente chega a uma coisa incrível. Que essa transformada de Laplace também é 1 sobre S mais A. Porém, a região de convergência da primeira transformada lá que a gente fez, qual era a região? Região de convergência, vou botar aqui numa outra cor. Região de convergência era que sigma maior do que menos A. Certo? Não era isso? Se vocês forem fazer o mesmo raciocínio, você vai chegar que essa região de convergência é sigma menor do que menos A. Está mostrado aqui, ó, nesse cara aqui. Ou seja, a transformada de Laplace é exatamente igual, 1 sobre S mais A, porém a região de convergência é diferente. E faz sentido. As funções são iguais? Não. As funções são diferentes. Tá? Pô, mas isso aí pode me atrapalhar. Realmente. Se você ficar pensando em... Gostaram de região de convergência? Não. Não é legal. Muita coisa para pensar. Muito cálculo envolvido. Então isso não é legal. Transformada de Laplace tem que ser uma coisa que você seja usando de forma instrumental. Menos cálculo possível. Ah, mas tem uma integral ali. Sim. Integral de E, né? Combinar aqui, né? O cara não se... Tem até piadinha, meme na internet por causa disso. Tá? Então, é uma integral simples. Não é legal isso. Não é uma coisa interessante. Uma das formas de você resolver o problema é justamente usar isso que a gente acabou de ver. É usar o quê? É usar as regiões de convergência. Mas é um saco. Aliás, normalmente eu só vejo isso quando o cara está trabalhando com transformada de Laplace, quando ele começa a falar sobre a parte de definições, etc. E tal. Depois ele nunca mais fala nisso. Nunca mais fala em região de convergência. Tá? Por quê? Na verdade, ele faz o quê? Mas eu quero uma relação 1 para 1. Eu quero sair de uma transformada de Laplace e chegar só numa função. Do jeito que está aqui, eu posso chegar em duas. Concorda comigo? Do jeito que está aqui, eu posso chegar em duas. 1 sobre S mais A pode ser E elevado a menos AT U de T, mas pode ser também o quê? Menos E elevado a menos AT U de menos T. Não pode ser? Pode. Só que vai diferenciar o quê? É a região de convergência. Aí fica complicado.
Ah, mas os livros mostram isso. Não, tudo mostra, mas na prática a gente não quer isso. O que a gente faz? Uma das formas de resolver isso, né? Então, ó, quero te falar aqui, ó. Sinais iguais têm a mesma transformada de Laplace. Né? Então, se o cara coloca ali a transformada de Laplace de uma função é 1 sobre S mais A, qual é a função? Sei lá. Você tem que me dizer qual é a região de convergência para eu dizer qual é a função. Certo? Não é legal isso. Então, o que o pessoal fez? O pessoal começou a trabalhar com a transformada de Laplace unilateral. Que é, quando fala em transformada de Laplace em muitos livros, eles nem falam da bilateral. E olha que são alguns livros. Tudo bem, eu acho até razoável você fazer isso quando você está trabalhando com livros de circuitos, sabe, livros de controle, que usa o tempo todo a unilateral. Agora, livro de sinal que não falar nem da bilateral, né? O cara simplesmente ignora a bilateral, eu acho assim uma forçação de barra. Tudo bem que a gente não vai usar a bilateral. Porém, era bom mostrar como é que a gente chega no unilateral. Vocês concordam comigo? Como assim mostrar? Eu falei da bilateral, agora vou falar da unilateral. Qual é a vantagem da unilateral? A unilateral, pessoal, a transformada de Laplace começando em zero. Começando em zero, não é total. Qual é a vantagem? A vantagem é que ela elimina as funções que têm valor para t menor do que zero. Por exemplo, aquela segunda função e menos e elevado a menos at, u de menos t, ela tinha valor. Né? É só lembrar dela aqui em cima. Olha ela aqui. Olha ela aqui. Certo? Ok? Né? Ela tem esse valor. Então, o que eu vou fazer com... Qual é o problema da transformada de Laplace unilateral? É que é a transformada que começa em zero menos. Ela não começa em menos infinito. Pô, mas então ela não pega toda a função. Sim. A transformada de Laplace unilateral só serve para funções causais. Lembra da definição de causal? Causal é uma coisa que só existe a partir de t igual a zero. Entendeu? Ela não depende, como ela não depende dos valores anteriores, ela só depende de valores para t maior do que zero. Ela só existe para t maior do que zero. Tá? Isso não é problema para a maioria dos exemplos que a gente vai trabalhar. Então, fazendo um exemplo do laboratório, você vai colocar lá uma fonte, vai interessar o tempo que você colocou a fonte, o tempo a partir daquele momento. Não interessa que o negócio está lá há um tempo. Certo? Então, é interessante quando a gente quer trabalhar com sinais causais. A transformada de Laplace unilateral é para usar em sistemas causais. Certo? A vantagem é que, a partir do momento que você tem uma determinada transformada de Laplace, você consegue voltar na função no tempo, e aí todas as funções que vocês forem voltar na transformada de Laplace unilateral, apesar de não escrever, é bom lembrar disso. Ó. Se você chega e tem essa função aqui, ó. A gente já viu, se a gente for fazer a transformada inversa, supondo que é a transformada bilateral pegando os valores positivos, né, que a região de convergência é sigma maior do que menos a gente sabe que vai dar essa função aqui, x de t. Ó. E elevado a menos at, né, u de t. Esse u de t tem muito livro que simplesmente não coloca, fala que x de t é elevado a menos at. Mas, na verdade, todos os sinais, todas as transformadas inversas, quando você trabalha com unilateral, a função no tempo ela só existe para ter o quê? Positivo. Certo? Ok? Então, se tiver assim numa tabela, não se esquece que é isso aqui. Ó. Porque isso é diferente de e elevado a menos at. Isso aqui é uma função assim. E elevado a menos at é uma função assim. Certo? Ela tem valores para t's menores do que zero. Tá? Ficou entendido isso? Tá? Eu não sou rigoroso nisso não, viu, pessoal? Mas tem gente que pode ser rigorosa no exame. Como assim no exame? Galera, se vocês forem fazer prova para engenheiro de instrumentação da Petrobras, vai cair transformada de Laplace.
E vai cair transformada de Laplace definições desse tipo que eu estou fazendo aqui para vocês. Não é só instrumental, não. Sabe? Ah, vai ter tabela? Não vai ter tabela. Por isso que é importante conhecer. Ah, mas eu não vou fazer esse tipo de prova. Bem, você pode não querer ser engenheiro da Petrobras, né? Mas pode ser que num outro tipo de concurso tenha isso. Não é só, né? Eu coloco como exemplo que eu já tive que preparar e já tive que dar essa disciplina, por exemplo, quando eu preparava, antes de vir para Maringá, eu trabalhei em vários cursos que preparavam para concursos. E um dos cursos que eu trabalhava era um curso que preparava o curso para a prova da Petrobras. É engenharia pura, tá? Não tem simplesmente nada que não seja engenharia pura, certo? Bem interessante, inclusive, tá? E como vocês hoje têm que trabalhar, né, jogar em todas as posições, então a gente tem que preparar vocês. Legal? Então tá, essa é a transformada de Laplace unilateral. Ela, em vez de começar em menos infinito, ela começa em zero menos. Poderia até começar em zero. Ele coloca zero menos para quando você pegar aquelas funções impulso unitário, o próprio UDT, para ele poder integrar direitinho, pegar um pedaço total, tá certo? E aí a grande vantagem é que se você usa unilateral, a transformada de Laplace... Detalhe, a transformada de Laplace unilateral de um sinal causal é igualzinho à transformada de Laplace bilateral do sinal causal. Por quê? Porque a bilateral, né, como o sinal é causal só existe para ter maior do que zero, toda parte, né? A gente até pode dizer que a transformada de Laplace unilateral é a bilateral quando os sinais são o quê? Causais. Isso não é problema para a gente. Quase sempre o engenheiro consegue marcar um início dos tempos. Quase sempre ele consegue. Na maioria dos problemas a gente não precisa saber, né, o sinal não precisa existir para tempos negativos, digamos assim. Tá certo? O que interessa basicamente é para frente. Legal? Então é isso. Como eu falei para vocês, vai ter livro que nem vai falar da transformada unilateral. Desculpa, ele simplesmente vai falar transformada de Laplace e já vai dar a definição da unilateral. Tá certo? Ok? Então, no nosso curso é isso que interessa pra gente, a unilateral também. Certo? Mas você já falou da bilateral. Sim. Tem um livro, por exemplo, que é o livro 2 do nosso curso, que é o livro do Oppenheim, que é um cara absurdamente bom, né? Ele, inclusive, é um professor do MIT, etc. É um autor absurdamente bom. Ele tem... Tá velhinho já não morreu, ainda tem que ver até se ele ainda vale falar se ele ainda está vivo. Se vocês olharem os cursos de sinais e sistemas online no MIT, eles pegam lá, tem vídeos pré-históricos, né, totalmente anos 70, lá o cara de gravata, aquela gravata feia, né, o cara usando retroprojetor, mas a matéria é ótima, né? Eu acho que é o Oppenheim que está dando aula ali, tá? É um cara que já naquela época devia ter uns 40, 50 anos, né? Se ele não morreu, né, ele está bem velhinho, tá certo? Então esse livro, ele se preocupa muito com bilateral, etc. Tanto que eu nem uso muito ele. O Latte já é mais prático e os outros livros também. Não vale a pena ficar se preocupando também com as minúcias, porque é um livro para ser usado em engenharia. A gente aqui não é cara que vai se formar em matemática, apesar de que muitos engenheiros são melhores professores do que os caras que se formam em matemática. Isso é sem dúvida, porque isso é simplesmente um filtro, né? Quando você vai fazer o vestibular para matemática é um vestibular muito mais simples do que o vestibular de engenharia, então, né, os grandes matemáticos às vezes começaram até como engenheiros. Na minha turma, só para vocês terem uma ideia, também no IME não vale, né, mas na minha turma, dos 50 que se formaram, né, 10% enveredaram para a matemática, né? Dois desses caras, eles quando terminaram o IME, eles já eram doutores em matemática pelo INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Eles já eram doutores. Como assim? Eles já tinham feito as disciplinas de mestrado e doutorado, né, do INPA, que são disciplinas que você faz, não interessa se você é graduado ou não, o INPA permite você fazer mestrado e doutorado até que você não tenha nem graduação, né?
E aí a única coisa, eles não eram doutores, eles precisavam só do título, né, de engenheiro para fazer a defesa de tese e se transformarem em doutores. Esses caras aí, eles estão, hoje um está no Instituto de Matemática da Federal Fluminense e o outro está no exterior. Tá? E aí você fala, esses caras vão ser matemáticos, maluco, não sei o quê. Pois bem, os outros 3 são matemáticos, os outros 3 estão nos Estados Unidos, trabalhando no mercado financeiro com matemática aplicada ao mercado financeiro, que é uma coisa que dá dinheiro, mas que nem lixo, vocês não têm ideia. Tá? É que nem lixo, o cara ganha dinheiro sem parar. Por quê? Porque o cara usa conceitos de matemática, por exemplo, para fazer softwares de análise de mercado de ações, de risco, etc. Tá? Que é o que se faz. O cara ganha dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, tem colegas meus agora que depois, né, de mais velho, foram estudar isso para programar robôs de investimento. Né? Vocês sabem o que são robôs de investimento? São softwares que ficam analisando os dados da Bolsa de Valores e te indicam, compra essa ação, compra aquela ação, vende aquela, vende a outra. Tá entendendo? Isso, se for bem programado, né? A gente até brinca, eu uso o RoboFino para fazer alguns investimentos. RoboFino, a gente chama de RoboFino, que foi feito por um colega da minha turma que chamava Rufino, né? Ele criou o RoboFino. Cara, o RoboFino é excelente. Eu não coloco tudo porque o mercado de ações é um pouquinho de risco, mas ele tem, no ano passado, ele rendeu quase 20%, né? Usando as operações que ele trabalha. E são coisas matemáticas. Esse cara, claro, esses caras aí que ficam fazendo isso é o que eu falo, né? Deixaram de ser engenheiros há muito tempo. Esse, por acaso, ele ficou no exército comigo, só que quando todo mundo quis sair do exército, eu inclusive, muitos fizeram um concurso para, não sei nem se está tendo, não sei nem se vai ter, eu acho que não, nesse governo aí provavelmente não vai ter, mas vocês já ouviram falar de auditor fiscal da Receita Federal, auditor fiscal, antigamente se chamava auditor fiscal do Tesouro Nacional, a FTN. Então, na minha turma tem uns 10 AFTN, só para vocês terem uma ideia, da turma do IME. Né? A maioria que passa não é cara que sabe direito, são caras que sabem engenharia. Né? Até medicina tem. Então, esses caras ganham 35 mil reais por mês. Né? Para trabalhar 2 dias por semana, fica bom. Né? Aí eles fazem outras coisas. Esse cara, esse Rufino, ele já está se aposentando. Ele ainda trabalha na Receita, mas ele faz outras coisas, tem tempo livre e fica fazendo essas coisas aí. É uma opção, cara. A turma de vocês vai chegar no mercado que eu não sei o que vai acontecer. Então, o concurso é uma opção. E, olha, já temos aí alunos de engenharia aqui, elétrica da UEM, que passaram no concurso da Polícia Rodoviária. Tem alguns aí que já fizeram. O cara falou, vou fazer um concurso. Eu falei, manda brasa. O cara fez e passou. Tá? Pouco, né? Não sei se vocês conhecem, né? Matheus. Passou no concurso. Legal? Ok? Então, bem legal isso, tá? Então, às vezes, besteira aprender isso. Tem sua utilidade, galera. Pode não ser agora, mas na frente pode ser também. Tá? E fora que a chamada de Laplace não é besteira não. A gente vai usar a unilateral, tem besteira nenhuma. É totalmente ligado à parte de ferramentas mesmo, a gente vai trabalhar. Por que a gente usa a unilateral? Só lembrando, mais uma vez, a gente usa a unilateral, que aí fica uma relação única. Né? Relação única entre x de S e x de t. Não é uma relação duplicada. Legal? Bacana. Bom, o que a gente vai fazer agora? Parte teórica mais chata, né? Só continuando aqui, só continuando na transparência, tá? Que a transformada unilateral, ela é a mesma coisa que se fosse a bilateral, se o sinal é causal. Então, só reforçando que isso não é nada demais usar a unilateral, desde que a gente trabalhe com sistemas o quê? Causais. Certo? Ok. Ainda tem alguma parte matemática mais chata que a gente tem que trabalhar? Opa, desculpa. Que tem a ver com a resistência, etc. e tal, mas basicamente aquilo a gente já tinha falado isso, né? A transformada de Laplace existe se aquela integral converge, certo? Por isso que tem a tal da região de convergência. Tem região de convergência para unilateral? Claro que tem, né? Ela só vai convergir, só que a gente não precisa se preocupar com ela. Como assim? Claro que tem. A gente não fez essa transformada de Laplace. A gente não fez bilateral. Fiz bilateral de um sinal causal, não fez? Aquela primeira que a gente fez, essa aqui, ó, que a gente fez com bastante detalhe. Não era um sinal causal? Não era um sinal causal? Então é unilateral. Tem região de convergência? Tem. Só que a gente não precisa se preocupar com a região de convergência dela para fazer a transformada inversa, porque só tem uma, certo?
só tem que se preocupar com a região de convergência para a transformada inversa, quando a gente trabalha com a transformada o quê? Com a transformada bilateral, que a gente não vai trabalhar. Tá? Mas existe com a região de convergência também da unilateral, só que a gente não se preocupa com isso. Ficou entendido? Existe também. Essa transformada aqui existe numa determinada, né? Ela existe, né? Numa região de convergência. Numa determinada região. Legal. Ok. Então agora a gente vai ver, já tem mais aí uns 10 minutinhos, vamos ver aqui algumas transformadas de Laplace. Tá certo? Ok? Então, como assim? Na verdade, a gente já fez uma. Qual foi a que a gente já fez? E elevado a menos AT, U de T. Concordam comigo? A gente já fez de E elevado a menos AT, U de T. Não fez? Fez sim. Né? Transformada de Laplace de E elevado a menos AT, U de T, vale quanto? 1 sobre S mais A. Certo? Essa transformada de Laplace é a unilateral. Certo? 1 sobre S mais A. Essa a gente já fez. Agora vamos fazer outra aqui, ó. Vamos fazer a transformada de Laplace do delta de T. Né? Delta de T, U de T eu nem vou colocar, porque é o próprio delta de T. Ele só existe, né, ali nas vizinhanças do zero. Para fazer do delta de T, eu vou usar a definição. Isso aqui vai ser igual a integral de 0 menos até mais infinito de delta de T E elevado a menos ST dt. Integral de 0 menos até mais infinito de delta de T G de T, onde G de T é uma função qualquer. É uma função qualquer. dt é o G de zero. Isso é uma propriedade da função delta, lembra? Função delta vezes uma coisa é a função é a função delta vezes a função em zero, e a integral é a própria função em zero, certo? Então olha só, se eu usar isso aqui, na Bel não é. Isso é quando é menos infinito até mais infinito. Mas eu acabei de mostrar para vocês que no caso da função delta pode ser de 0 menos até 0 mais. Não precisa nem colocar mais infinito aqui. Bastaria colocar o quê? 0 mais. Concorda comigo? Que é onde existe a função delta. É que normalmente isso aqui, ó, está escrito assim, está escrito menos infinito. Mas como de menos infinito até 0 menos a função delta de t vale quanto? Vale 0? Então eu posso normalmente riscar isso aqui e colocar 0 menos mesmo. Então isso aqui vai dar quanto? Vai dar isso aqui. Vou chamar isso aqui de g de t. Quanto é que vai dar? Vai dar o g de t quando t... Desculpa, pessoal. Opa. O g de t quando t é igual a 0. Quem é o g de t? E elevado a menos... Esse aqui é o g de 0. É o e elevado a c quando t vale 0. Quanto é que vale e elevado a menos st quando t vale 0? E elevado a 0. Vai dar 1. Certo? Então, transformada de Laplace do delta de t é igual a 1. Certo? Agora, eu vou calcular a transformada de Laplace de U de t. Usando o quê? Usando a nossa definição, certo? A nossa definição. Tá? Porém, eu vou depois usar vou fazer de outra forma. Então vamos lá, transformar de Laplace de U de t usando a definição. Vai ser integral de 0 menos até mais infinito de U de t e elevado a menos st dt, que vai dar U de t de 0 menos até mais infinito, ele vale quanto? Vale 1. Então a gente pode tirar U de t, isso aqui vai valer 1. E colocar integral de 0 menos até mais infinito de e elevado a menos s, de menos st dt. E a gente viu que isso aqui vai dar quanto? Vai dar e elevado
a menos st dividido por menos s, de 0 menos até mais infinito. Certo? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar e elevado a menos s, que multiplica mais infinito, menos e elevado a menos s, que multiplica 0 menos, sobre menos s. Isso aqui, a gente sabe que vale 1. Né? Que é elevado a 0, que vale 1. Isso aqui é elevado a menos sigma mais j ômega, né? Que multiplica infinito. Certo? Isso aqui, menos 1 sobre menos s. Isso aqui só vai tender a 0, só tende a 0 se sigma for o quê? Maior do que 0, né, na verdade, né? Nesse caso aqui, maior do que 0, né? É o sigma maior do que menos a, só que não tem o a ali, né? É o 0 mesmo, como se tivesse um 0. Não é isso que eu estou falando? Não é? Sigma maior do que 0. Então, a gente pode dizer que isso aqui é 1 sobre S, com a região de convergência. Quem é o sigma? Sigma é a parte real, né? De S positivo. Perfeito. Perfeito? Agora, mostra que você é inteligente, ou então não mostra, né? Mostra que você é inteligente. Calcula transformado de Laplace de U de t, usando o que eu já fiz nessa aula, mas sem fazer o que eu fiz agora. Sem usar essa integral. Fiz integral aqui, você concorda que eu fiz integral? Olha só, agora eu quero encontrar a transformada de U de t de outra forma, usando uma coisa que eu já tinha feito. O que eu já fiz aqui? Eu fiz duas coisas. Uma transformada de delta de t, certo? Não dá para chegar na UG. Até a gente pode depois usar isso, usando uma propriedade. Que propriedade? Eu ainda não expliquei as propriedades, mas a gente pode mostrar que a transformada de Laplace da integral no tempo de uma função é a transformada de Laplace da função dividida por S. Então, só, a transformada de Laplace, né? Isso eu vou mostrar mais tarde, não mostrei. Mas a transformada de Laplace do delta de t vale quanto? 1. O U de t é a integral do delta de t. Lembra? Quando você tem... Como é que você chega Lembra como é que a gente... Uma das definições do delta de t é a derivada do U de t, não é isso? Não é? Então, se o delta de t é a derivada do U de t, a integral de U de t, de delta de t é U de t. Então, eu poderia usar isso, 1 sobre S, beleza. 1 sobre S, mas eu não dei essa propriedade. Agora, olha só, pessoal. Quem é U de t? U de t é igual a E elevado a menos AT, U de t, quando A é igual a 0. Não é? Quando A é igual a 0. E notem, quando eu coloco ali, eu não estou tirando o valor A igual a 0 dessa função. Certo? Eu não posso extrair esse valor. Se A igual a 0, 1 sobre S mais A vai ser 1 sobre S. Certo? E a região de convergência, que era parte real de S maior do que menos A, é parte real de S maior do que menos 0, que é 0. Certo? Ou seja, eu fiz aqui a integral. Beleza, eu fiz. Né? Porém, não precisava ter feito. Concorda comigo que não precisava ter feito? Porque eu já fiz essa integral. Certo? Eu pegaria um valor específico, que era o A igual a 0, e resolveria dessa forma. Ficou entendido isso? Legal. Na aula que vem, a gente vai ver outros valores, né, de transformados de Laplace. Aí a gente pode usar fórmula de Euler, um monte de coisa aqui. A gente tem uma série de coisas para fazer. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai gerar uma tabela. A tabela aqui está feia. Eu vou trazer uma muito mais bonita para a aula que vem. Mas a gente pode gerar uma tabela assim, ó.
a função, a transformada, a função, a transformada. Essa tabela vai ser muito útil para fazer o que a gente chama de transformada inversa, certo? Inversa. Então, o nosso assunto da aula que vem ainda vai ser transformada de Laplace, tá? Mas eu já vou trabalhar com transformada inversa. Vou mostrar como é que se faz, tá certo? E aula que vem, segunda-feira que vem, certo? E é isso, pessoal, beleza?